Olá, tudo bem, gente? Então, pessoal, vocês acabaram de assistir uma videoaula de revisão sobre comparação de números. Então, quando um número é maior ou quando um número é menor. Então, foi isso que vocês acabaram de ver. Aí, como lição, eu vou pedir para vocês realizarem as páginas número 34 até a página número 36, que vai do exercício número 1 ao exercício 7. Tá? Antes de vocês começarem a fazer essas atividades, agora eu vou realizar com vocês a leitura desses exercícios. Eu peço que vocês, por favor, acompanhem comigo a leitura, tá certo? Então, eu vou começar a partir do exercício número 1. Faça um X na placa que tem o maior e contorne a que tem o menor número. Então, aqui tem 3 placas, certo? Uma placa com o número 2499. Outra placa com o número 2500 e outra placa com o número 2050. Então, vocês vão marcar um X naquela que estiver com o maior número. Então, vocês vão olhar esses 3 números. Aquela que tiver o maior número, faz um X. E depois, a placa que tiver o menor número, vocês vão circular. Tá bom? Não se esqueçam que para comparar quando um número é maior ou menor, vocês precisam olhar sempre as maiores ordens. Então, nesse caso, como o número tem unidade de milhar, vocês vão começar comparando a unidade de milhar. Depois, se todos forem iguais na unidade de milhar, compara a centena. Se todos forem iguais na centena, vai para a dezena e depois para a unidade, até vocês chegarem na conclusão de qual número é o maior e qual número é o menor, tá certo? No exercício número 2, fala o seguinte, acompanhem a leitura, por favor. Os teatros precisam informar a capacidade de público, ou seja, quantas pessoas cabem no lugar. Veja nas placas a seguir a capacidade de 4 teatros diferentes. Então, aqui embaixo tem 4 plaquinhas, 1, 2, 3, 4, e cada plaquinha dessa traz a quantidade de pessoas que cabe dentro de cada um desses teatros, tá certo? Vou ler a primeira plaquinha. Teatro da Esquina, capacidade de público, 989 pessoas. Então, dentro desse teatro cabem 989 pessoas. Na outra plaquinha, Teatro do Povo, capacidade de público, 1009 pessoas. Então, dentro desse teatro, que se chama Teatro do Povo, cabe 1009 pessoas. Depois, Teatro Cultural, capacidade de público, 1109 pessoas. Nesse teatro cultural, cabem 1109 pessoas. E por último, Teatro de Bonecos, capacidade de público, 1199 pessoas. Então, aqui foi o nome do teatro e a capacidade de cada um deles que eu acabei de ler para vocês. E aí, com base nessas plaquinhas, vem as perguntas que vocês deverão responder. A primeira pergunta é: qual teatro tem a maior capacidade de público? Então, vocês vão comparar esses 4 números, esses 4 valores de capacidade e ver qual deles é o maior. Então, comparem e vejam qual é o maior e respondam na alternativa A, o nome do teatro. É isso que vocês devem colocar na alternativa A. Na alternativa B, quer saber qual tem a menor capacidade de público. Então, dentre esses 4 que estão aqui listados, vocês vão comparar os 4 e vão ver qual é o menor de todos. E aí, o nome do menor teatro é o nome que vocês devem colocar na resposta da alternativa B. Na alternativa C, compare os números que indicam a capacidade desses teatros usando o sinal maior que e menor do que. Então, só para lembrar, a abertura do sinal deverá sempre ficar voltada para o maior número. E aí, vocês vão realizar a comparação em cada uma das alternativas, colocando o sinal de maior que ou
menor que, dependendo do lado que tiver o maior número, lógico, sempre aberto para o lado do maior número. Então vamos começar. 989 e 1009. Então vocês vão comparar colocando o sinal. Depois, 1199 e 1009. Comparem colocando o sinal. 1199 ou 1009, esse eu já falei. Depois, 989 ou 1199. Qual é maior? Coloca o sinal. 1109 ou 989. Coloca o sinal. Compara colocando o sinal. 1109 ou 1009. Então, qual dos dois será maior? Também compare colocando o sinal. Depois, exercício número 3. Próximo. Acompanhe a leitura. A professora escreveu por extenso, né? Então, escreveu alguns números no quadro de giz. Usando apenas algarismos, então agora vocês, ao invés de escrever como se lê, vocês vão ler e escrever o número com algarismos. Escreva abaixo esses números do maior para o menor, ou seja, de ordem decrescente. Então eu vou ler para vocês. Vocês vão escrever o número na frente e depois vocês vão escrever do maior número. Então vocês vão colocar primeiro maior, depois o do meio e por último o menor. São esses os números que vocês vão ter que escrever em ordem decrescente, do maior para o menor. Vou falar os números agora. 1308. Coloquem do lado aqui 1308 com algarismos. O próximo número, 1038. Então, do mesmo jeito, escreve do ladinho aqui o número 1038. Coloca do ladinho, porque depois, para comparar, fica mais fácil. Entenderam? Na hora que for escrever na ordem decrescente, se o número estiver aqui do ladinho, para vocês colocarem em ordem, fica melhor. E para finalizar, o número 1083. 1083. Escrevam os 3 números do ladinho aqui da lousa, tá vendo? Aqui da lousa tem. Escreve aqui do ladinho. E aí depois vocês vão preencher dentro dos retângulos que tem aí do maior para o menor. Certo? Exercício número 4. Observe os números representados nos ábacos a seguir. Quais números estão representados nesse ábaco? Então, vocês vão olhar aqui nesses ábacos, certo? Tem os ábacos aqui. Então, vocês vão formar um número. Conta quantas continhas tem, né? Quantas marcações tem. Então, conta 1, 2, 3. Conta quantos tem em cada um e forma o número. Isso vocês conseguem fazer com bastante facilidade, que eu já vi vocês fazendo várias vezes. Então, na alternativa A, vocês vão colocar esses números que vocês formarem. Então, vocês vão colocar assim, ó, quais números estão representados nesse ábaco. Então, vocês vão colocar esse número qual é? Esse número qual é? Esse número qual é? Esse número qual é? Pode colocar como algarismos mesmo, não precisa escrever. Coloca algarismos para representar esses números. Depois, qual desses números é o maior? Então, qual é o maior? Observem, né? Comecem analisando pela unidade de milhar, quando precisar analisa a centena, quando precisar analisa a dezena, até vocês chegarem na conclusão de qual é o maior. E depois, na alternativa C, qual é o menor? Então, vocês também vão chegar na conclusão de todos esses números, qual será o menor? Responda no livro. D. Escreva esses números do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Então, vocês já vão ter esses números montados, né, na alternativa A. Então, vocês vão analisar do menor número para o maior número. Então, vocês vão colocar esses 4 números em ordem crescente. Primeiro o menor, depois o segundo menor, depois o terceiro e, por último, o maior de todos. Tá bom? Exercício número 5. Em cada quadro a seguir, pinte
então vocês vão olhar, tem o quadro A como número. Vou falar todos os números do quadro A, tá bom? Então, quadro A, número 1789, 1897, 1987. Então, dentre esses três números que eu falei, qual é o maior? Pinta, pode colorir da cor que vocês quiserem. Depois no B, número 1090, 1900 e o 1009. Entre esses três números, qual é o maior? Escolhe um e pinta, pode ser da cor que vocês quiserem, tá bom? C, os números são 1350, 3050 e 2300. Entre esses três números, qual é o maior? Colore o número maior, tá bom? Depois, alternativa A, escreva os números do quadro B em ordem crescente. Então, vocês vão pegar somente os números que estão no quadro B. Quais são os números do quadro B? Vou repetir. 1090, 1900 e 1009. Então, vocês vão pegar esses três números e escrever em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Somente do quadro B, e é isso que vocês vão fazer na alternativa A do exercício, nessa linha que tem aí na alternativa A. Escrever os números do quadro B, do menor para o maior, tá bom? A alternativa B agora. Escreva os números do quadro C em ordem decrescente. Então, decrescente não vai ser do menor para o maior, vai ser o contrário, vai ser do maior para o menor, decrescer, decrescente, do maior vai diminuindo, ele vai decrescendo, certo? Quais são os números do quadro C? Vou repetir para vocês. 1350, 3050 e 2300. Então, esses três números vocês vão escrever do maior para o menor, tá bom? Depois, próximo exercício que está na página número 36, exercício número 6. Acompanhem a leitura comigo. Depois vocês vão voltar para fazer os exercícios. Agora é somente a leitura, prestem atenção. Exercício 6. Observem os cartões com algarismos que as crianças estão mostrando. Então, tem algumas crianças aqui, né? Ó, são essas, tá vendo? Aqui as crianças, elas estão mostrando esses cartões. 1, 7, 4, 9. Vamos ver o que o exercício pede. Qual o maior número de 4 ordens que podemos escrever utilizando esses algarismos sem repetição? Então, se lembrem, se falou que é um número que vai ter 4 ordens, significa que é um número que vai ter unidade de milhar, centena, dezena e unidade. E para escrever esse número, vocês só vão poder utilizar esses algarismos que estão aqui. E sem repetir. Tem 4. Ou seja, cada número desse, vocês vão colocar em uma ordem aqui. Mas lembrem, para escrever o maior número, vocês precisam colocar na maior ordem o maior algarismo. Então, vocês vão olhar os algarismos que essas crianças estão mostrando aqui e colocar na unidade de milhar, que é a maior ordem, o maior algarismo. Já usou aqui? Não pode repetir. Pega o segundo maior e coloca na centena. Já usou? Também não pode repetir. Pega o terceiro maior e coloca na dezena. E o que sobrou ficará para a unidade. Tá bom? Para você escrever o maior número. E isso é o que pede na alternativa A. Na alternativa B, pede para escrever o menor algarismo com 4 ordens. Então, vou ler. Qual o menor número de 4 ordens e algarismos diferentes que podem ser formados utilizando esses mesmos algarismos aqui? Mas agora está pedindo o menor. Isso significa que vocês vão colocar na menor ordem, na maior ordem, na unidade de milhar, os menores números. Então, aqui vocês vão colocar o menor número,
depois o segundo menor, depois o terceiro menor e por fim o menor. Essa é a alternativa B. Então, a alternativa A, vocês vão formar o maior número. Na alternativa B, vocês vão formar o menor número somente com esses valores que essas crianças estão mostrando aí no livro de vocês, tá bom? Para finalizar, sim, exercício número 7. Compare as quantidades para complementar a tabela. Então, gente, vocês vão colocar o sinal de maior que e menor que. Ou igual se tiver, mas eu estou observando aqui, não. Então, como é que vocês fazem para resolver esse exercício? A dica é, vê o número que formou no ábaco, escreve aqui do ladinho. Vê o número que formou aqui no ábaco, escreve aqui do ladinho. E aí vocês comparam qual é maior. Então, no caso aqui, esse número é maior. Aqui é a mesma coisa, ó. Vê o número que formou aqui no ábaco, escreve aqui do ladinho. Vê o número que formou no ábaco, escreve aqui do ladinho e compara, coloca o sinal. A abertura fica sempre para o lado do maior número. Aqui, compara, escreve do ladinho que número é esse, escreve do ladinho que número é esse e compara. Coloca a abertura para o lado do maior número. Aqui é a mesma coisa, compara e coloca a abertura para o maior número, tá bom? Gente, então agora eu vou encerrar a leitura dos exercícios e agora sim podem começar a fazer, tá certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem que eu tô aqui junto com vocês, é só falar.